Vamos falar sobre o Papa. Gente, vocês sabem quando, onde, por quê, como começou o Papa, o papado, essa instituição, essa constituição do papado da Igreja Católica Romana? Bom, nessa nossa playlist, que é o Católico Reformado, nós vamos começar a ver uma série de estudos sobre as origens desse conceito, dessa ideia e dessa realidade que é o Papa, tudo bem? Então fiquem até o final do vídeo, continue assistindo essa série aqui, porque a gente vai destrinchar um pouquinho, pelo menos uns 1000 anos ou 1300 anos da história dos primeiros anos da história da igreja, para nós vermos como se desenvolveu essa ideia do papado até chegar no Vaticano II, até chegar a esse conceito atual que nós temos hoje, tudo bem? Bom, eu não sou especialista e eu nunca vou ser, talvez, em catolicismo romano, mas eu estudo teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática. E dentro desses estudos, eu coloco aqui para vocês, eu comecei a estudar sobre o papado, tudo bem? E eu gostaria de colocar e compartilhar com vocês esses estudos, espero que edifique vocês, abençoe vocês, esclareça muitas coisas, para a gente ver nos documentos originais, a gente ver realmente a melhor reconstrução histórica possível, que faz mais jus a todos os fatos. Então acompanhe essa série para nós desbravarmos juntos esse recorte aí da teologia histórica, que é esse conceito aí do Papa, tá bom? Então nós vamos pegar então os primeiros 1000 anos da igreja, ou pelo menos 1300 anos da igreja, vamos ver como se desenvolveu certinho, e nesse vídeo nós vamos ver a primeira parte sobre o século I, especificamente o Novo Testamento. Eu não vou entrar nos pais apostólicos ainda, tá? Então nós vamos ter essa aula aqui sobre a questão do episcopado monárquico no Novo Testamento, tá? E depois nós vamos ter mais um vídeo ainda sobre o Novo Testamento para nós interpretarmos os textos que falam sobre Pedro, tá bom? Eu coloquei slides para vocês, eu vou compartilhar com vocês agora, daqui a pouco, um pouquinho de texto grego aqui e ali, mas a ideia desse quadro católico reformado não é tanto exegese bíblica, mas é mais apologética e teologia histórica. Nós temos um quadro aqui, se você é novo no canal, chamado Estudos Bíblicos, onde aí sim nós nos debruçamos sobre o texto bíblico de uma forma mais aprofundada, tá? Mas eu vou colocar aí um texto ou outro no original para nós darmos uma olhada, dentro dessa questão, desse conceito do episcopado, tá? A gente vai ver que não existe isso no Novo Testamento, tá? E mesmo se você chegar à conclusão, se você chegar a crer que o episcopado monárquico, ele é válido, ele é legítimo e ele é bom, você não precisa sair do protestantismo para o catolicismo romano, porque dentro do protestantismo tem tradições como, por exemplo, o anglicanismo e algumas vertentes aí do luteranismo, alguns luteranos acabam lidando com isso dessa forma, do conceito de governo de igreja dessa forma, tá? E você tem, então, essa pluralidade dentro do próprio protestantismo, tá? Os protestantes, eles não são os primeiros a criticar o papado, existe uma longa tradição de crítica ao papado, ao pontífice de Roma, tudo bem? Existem divisões aí na Idade Média que a gente vai ver nessa série aqui sobre o Papa, tá? E a coisa é muito complexa, é muito mais profunda do que nós podemos imaginar, tá? Então a gente vai tentar o máximo possível trazer essas informações aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá, o conceito, gente, de Papa envolve o conceito de governo de igreja com um líder. Então você tem o episcopado, que na boa parte das igrejas pentecostais, por exemplo, você tem um pastor que acaba liderando tudo, às vezes tem um pastor auxiliar aqui e ali, mas normalmente é um pastor só que acaba mandando em tudo. E esse é o conceito um pouco próximo aí do episcopado, tá? Que acabaram herdando aí. Mas o episcopado monárquico você tem um líder, um cabeça, que é o bispo sobre todas as coisas. Então você tem o conceito de bispo, que seria um líder que supervisiona uma região inteira, uma série de igrejas toda, tá? Muitas igrejas pentecostais também fazem isso, outras denominações também fazem isso, né? E o episcopado monárquico, então o bispo que está sobre todos os bispos, que seria esse conceito então de papa, tá? A gente vai ver que a coisa é muito mais complexa do que isso. Mas existe um consenso, até mesmo entre eruditos católicos romanos, de que o conceito de episcopado monárquico não está no Novo Testamento, mas nem a semente da ideia desse episcopado monárquico. Tá? Eles vão apontar talvez para Inácio de Antioquia ou alguma outra fonte um pouco mais tardia, mas a questão é que não existe isso no Novo Testamento. Tá? Então, como um católico romano defenderia a questão do episcopado monárquico dentro do Novo Testamento?
A única defesa é que é um desenvolvimento legítimo a partir dos dados bíblicos. Então, nesse desenvolvimento legítimo, você tem, então, aí o conceito de episcopado, mas ele não existe no Novo Testamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Nós, protestantes, acreditamos que a Bíblia é acima de todas as outras autoridades. Tá? A gente não despreza outras autoridades, história da igreja, não deveria, pelo menos, a história da igreja, outras autoridades que a gente tem, mas a Bíblia ela está acima, precisa ter uma autoridade que sobressai, e, portanto, olha só, não tendo o conceito, nem a mínima ideia de episcopado monárquico no Novo Testamento, não tem como uma igreja como a Igreja de Roma falar que não é cristão ou lançar um anátema sobre aqueles que não creem no papado, sendo que há 1000 anos teve muita gente que não acreditou, um desenvolvimento bem posterior, e mesmo em textos anteriores que falam de um certo episcopado, não tem lá o conceito de o bispo de Roma ser acima de tudo, de todos, né, de todos os bispos, mas a gente vai ver isso nos outros vídeos sobre o século 2, 3 em diante, tá? Inclusive, a Bíblia fala claramente que não é bom o episcopado. Quando você tem no Antigo Testamento, Moisés tendo que julgar e liderar todo o povo de Deus sozinho, até mesmo um pagão, como o seu sogro Jetro, fala para ele, com a sabedoria que Deus dá para todos os seres humanos, mínima ali da graça comum, que não é bom o que ele está fazendo. Se não é bom, aquilo vai contra, por exemplo, Gênesis, que fala que Deus, tudo funcionando a criação como Deus quis, Deus fala, então, isso é bom, isso é muito bom, tá? Quando Moisés tenta liderar tudo sozinho, Jetro fala, não é bom, e Deus confirma a palavra de Jetro, falando que realmente não é bom. O que Moisés faz? Ele constitui o que a Septuaginta traduz como presbíteros, anciãos, né? Líderes ali, ele escolhe ali os seus líderes e o Espírito desce sobre eles, portanto, ele tira a carga de si mesmo. Então, o conceito em si ele é muito problemático. Concentrar poder em um ser humano que seja, pode ser o ser humano mais santo que for, como Moisés, por exemplo, não é algo bom, não é algo que Deus tenha determinado por conta da realidade do pecado na vida de cada um de nós. A gente vai começar a se endeusar, a se orgulhar e a distorcer a palavra de Deus para promover a nossa própria palavra barra opinião, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides agora, para nós darmos uma olhada nos textos do Novo Testamento. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 20, 17. O texto, na tradução, diria, de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, né? Então, Apodetes Mileto, né? Então, estavam lá em Mileto. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, aqui na despedida sua, antes de ir para Jerusalém e depois ir para Roma, para ser preso e depois morto, tá? Ele manda chamar os presbíteros em Éfeso, provavelmente ele não queria passar em Éfeso para não demorar lá, então ele se reúne com os presbíteros lá, tá? Então a palavra que está destacada aqui é presbíteros, tá? Alguns lêem presbúteros, mas a gente pode ler esse Y aqui como um I do francês, né? Presbíteros. Está no plural, sempre está no plural quando vai se referenciar aos presbíteros, tá? E o tes eclesias é singular, tá? Um genitivo singular aqui, que está falando, então, que mandou chamar os presbíteros da igreja. Então, o que nós temos no Novo Testamento é sempre uma liderança plural. Jesus chamou 12 apóstolos, depois ele manda 70 irem pregar lá nos evangelhos, e aí os apóstolos, os primeiros cristãos, eles sempre instituíam, que a gente vê daqui a pouco, uma liderança plural, exatamente para descentralizar o poder de uma pessoa só, para que a grandeza, a supremacia seja apenas de Cristo, que é o nosso supremo e sumo pastor, tá? Então, aqui, dentro desse contexto, o texto vai continuar seguindo depois, e aí nós temos Atos 20, 28, que é muito importante, tá? Que diz assim na tradução, né? Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, tá? Para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, gente, aqui nós temos a segunda palavra que está engrifada aí é a palavra episcopos, né? Basicamente é constituída por epi, a gente foi uma construçãozinha que a gente às vezes é inadequada, mas só para a gente entender de forma didática, epi é essa proposição de sobre, né? E scopus é essa visão, abrangência. Então, episcopo é aquele que supervisiona, olha de cima, toma conta,
tá? E quem que Deus instituiu como episcopo é exatamente os presbíteros do verso 17, é o mesmo grupo de pessoas, para eles fazer o quê? Poimainen, né? Pastorear, tene ecclesia tuteu, né? A igreja de Deus. Então, nós temos aqui a junção dessas três ofícios que depois é separado num grupo de pessoas só, num grupo de homens só, tá? Então, no Novo Testamento é intercambiável presbítero, bispo e pastor, é a mesma função, é a mesma pessoa com funções, com categorias, com aspectos diferentes da sua liderança, tá? Então, o presbítero dá sentido de ancião, de uma pessoa mais madura, que lidera, que está à frente, que preside, né? O presbítero, pastor não é título, gente. Pastor é apenas uma analogia carinhosa que se faz na Bíblia para se referenciar. Assim como o cara lá cuida das ovelhinhas, do animalzinho, assim também os líderes, os presbíteros da igreja também cuidam do povo de Deus. Então, eles são pastores nesse sentido, né? E eles são episcopos, bispos, né? Eles são supervisores do povo de Deus, tá? Então, esses presbíteros, Deus constituiu bispos para eles pastorearem. Então, existe uma conjunção, uma convergência na mesma pessoa desses três adjetivos aí, de presbítero, pastor e bispo, tá? Um outro exemplo muito claro é Tito, capítulo 1, versos 5 ao 7, onde tem duas palavrinhas grifadas, isso vocês estão vendo que é a palavra presbíteros e a palavra episcopon, tá? Que está designando o mesmo número de pessoas, a mesma pessoa, tá? Eu vou ler aqui na tradução para vocês. Olha só, gente, Tito, capítulo 1, versos 5 ao 7, diz assim: Foi por isso que te deixei em Creta. Então aí o texto está tutorharin apelipon se en Crete, né? Então por isso que te deixei em Creta, tá? Para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Então Paulo orienta Tito para que ele constituísse presbíteros no plural, tá? Quais são as qualificações? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o episcopon, o bispo, o supervisor, né, seja irrepreensível, que é a mesma palavra que usa no verso 6 para presbítero, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. E aí tem as qualificações do verso 8. Então aqui, gente, é muito claro que para Paulo, instruindo Tito na liderança da igreja apostólica primitiva, você tem que os presbíteros é sinônimo, é a mesma coisa que presbíteros é a mesma coisa que episcopos, tá? São apenas aspectos diferentes dessa mesma liderança pastoral da igreja primitiva, que era plural, tá, gente? Era plural, não era a monárquica, episcopada aí nesse sentido, tá? Dentro dessa pluralidade de líderes, olha o que diz esses textos, só para a gente caminhar para o final, tá? E, gente, antes disso, vale lembrar, gente, que essa mesma lista de qualificação dos presbíteros aqui de Tito é a mesma lista de qualificação, muito sinônima, muito parecida da lista de 1 Timóteo 3, que é o dever dos bispos e dos diáconos. Então, só existem dois ofícios aqui em 1 Timóteo 3, bispo e diácono, ou seja, presbíteros, pastores, bispos, mesmo grupo de pessoas, mesmos homens, e diáconos. Essas são as duas lideranças instituídas aí na liderança da igreja primitiva pelos apóstolos, tá? Então, vale lembrar essa comparação de lista de qualificação de liderança aí de Tito e de 1 Timóteo 3, tá? Vocês podem olhar com mais calma aí na casa de vocês. E nós temos aí essa pluralidade de líderes, né? Então, por exemplo, Atos 14, 23. E nomeando-lhes presbíteros, plural, em cada igreja singular, orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Então, os apóstolos aqui, Paulo, estavam instituindo em cada igreja um presbítero, um bispo, um monarca. Não, presbíteros. É isso que eles instituíram, não há nada de um episcopado regional, muito menos aqui universal, que é o Papa, né? Filipenses 1:1, abertura da carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, em Filipos, na igreja de Filipos, você tem lá Paulo escrevendo para a igreja toda,
e também para os bispos e diáconos, ou esses dois únicos ofícios que o Novo Testamento reconhece. Então, você tem ali o bispo no plural, tá? Em Filipos, no plural, e você tem com um sinônimo, portanto, de presbítero ou pastor, tá? Hebreus 13:17, obedecei a vossos líderes. Aqui está no plural a palavra líder, né? Como um sinônimo de presbítero, de pastor, de bispo, né? Sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós. Esse cuidar aqui é um cuidar pastoral, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. E por último, Tiago, capítulo 5, verso 14. Algum de vós está doente, chame de novo os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. De novo, o mesmo padrão, presbíteros no plural, tes eclesias da igreja no singular, tá, gente? Então, o que a gente conclui disso tudo? De que no Novo Testamento não tem a menor sombra de ideia da questão de um episcopado monárquico. O que mais se aproxima hoje da liderança do Novo Testamento é a liderança congregacional, tá? Onde você tem aí uma pluralidade de pastores, uma pluralidade de líderes, ao mesmo tempo em que não tem problema, por exemplo, você ter um pastor que é principal dentro da mesma igreja, ou que tenha mais responsabilidade, por assim dizer, por isso é o que se chama primus inter pares, é o primeiro entre iguais, né? Então, essa ideia de papa não existe no Novo Testamento. A liderança instituída pela Igreja Apostólica, ela é sempre plural, tá? E presbítero, bispo e pastor é sinônimo, tá? Pastor é apenas uma forma analógica de se referenciar ao trabalho pastoral do cara que cuida das ovelhas, né? Ou da mulher que cuida das ovelhas, né? Mas quando se trata da liderança da igreja, é sempre masculina, é sempre plural e é sinônimo aí, pastor, presbítero e bispo, tá? Um outro é o diácono, um outro líder é o diácono, mas isso é para outro momento. Então, no Novo Testamento, isso é um consenso, não existe a ideia de papa. Portanto, ninguém pode obrigar nenhum cristão, em nenhum momento da história, em nenhum lugar, a acreditar em algo que não está no Novo Testamento, tá? Depois que a gente vê no próximo vídeo sobre Pedro e a questão do Papa e de Pedro, tá? A gente vai ver alguns desenvolvimentos importantes. Eu vou mostrar para vocês que não é uma heresia a questão do episcopado, tá? Mas a gente vai ver por que se desenvolveu no século II em diante esse governo de igreja episcopal, tá? E como a gente precisa entender isso de uma forma mais saudável, mais bíblica e mais de acordo com o próprio desenvolvimento histórico aí do século II em diante. Então, a gente vai ver Inácio, vai ver Clemente, vai ver Didaquê, e vai seguir aí nos outros pais da igreja até aí o começo da Idade Média, pelo menos. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, conteúdo inédito aqui para vocês aqui no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e converse comigo aqui nos comentários o que você está achando desses nossos estudos, começou agora sobre o Papa, se vocês querem ver mais estudos assim. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.